Ah, cara. Vai te catar, vai. Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal, desta vez trazendo o André Henning, pé da vida com o goleiro Marcos que se envolveu nesses últimos dias, né, numa polêmica pelo fato de ter apoiado de certa forma, né, as palavras feias que foram ditas para o Hugo Souza após o jogo contra a Portuguesa, durante também, né, falas racistas, e o Marcos se envolveu nessa polêmica e o André Henning ficou puto com o Marcos e mandou a real pro Marcão. Se liga aí que esse trecho é bem interessante para vocês verem, galera. Se liguem aí. A gente teve um comportamento muito feio, cara. Muito feio e decepcionante. Vocês viram, eu falei aqui do que o Hugo Souza ouviu na saída do estádio lá no Canindé, né? Na saída do campo de jogo, quando ele estava indo pro vestiário. Alguns poucos torcedores, não era a torcida da Portuguesa, não foi um canto que envolveu muita gente, muito pelo contrário. Um ou dois caras ali que ofenderam de uma maneira muito pesada e feia e nojenta o Hugo Souza. E aí, cara, ontem vem o Marcão, que é uma figura, porra, cara, carismática, um cara querido por várias torcidas, um cara que vira e mexe, tá aí na internet de um jeito bacana, provocando, sendo provocado. E aí, cara, ele dá risada no post. Ele dá risada do cara sendo ofendido de uma maneira que é racista. E se você não consegue entender, e eu já vi aqui no chat, mas só porque chamou disso, mas só porque falou isso do cabelo, só porque... Busque se informar. Converse com algum amigo, com alguma pessoa que conheça mais do tema. Se você tiver vergonha, vai no chat GPT, cara. Conversa com o chat GPT, com a inteligência artificial, para você poder entender que é sim racista. É sim. Você que acha que não é, desculpa, você está completamente enganado. Completamente enganado. Vá se informar. Deixa a ignorância de lado um pouquinho. Vá se informar as razões pelas quais esse tipo de ofensa é uma ofensa racista. Vai se informar. Vai se informar. A noiva do Hugo Souza fez uma cobrança, cara, no tom certo, bacana. Oi, Marcos, eu vi o seu comentário tirando sarro num post sério sobre o que aconteceu. Queria que você me contasse, com base em toda a sua trajetória profissional, acredito que de muitas experiências, por sinal, quantas vezes você ouviu torcedores te chamando de piolento, favelado, pedindo para que você cortasse o cabelo, te chamando de sujo, sem dente, etc. Ou melhor, quantas vezes seus filhos sofreram preconceito na escola por causa da sua aparência, cabelo, cor de pele, classe social? Pois eu queria genuinamente entender o motivo da risada. Conta pra gente. E eu tive a mesma dúvida da noiva do Hugo Souza. Onde que tá a risada na história? Onde que tá a graça? Onde? O que aconteceu ali na saída do campo de jogo que foi engraçado? O que aconteceu ali que foi engraçado, Marcão? E aí o Marcos teve uma oportunidade incrível de responder a Rawane Barcelos. Ela é esposa, eu não sei se é noiva ou esposa do Hugo, enfim. Eu acho que é noiva. E aí o Marcos teve uma ótima oportunidade de falar, putz, errei, cara. Errei. Poderia explicar, não vi o vídeo direito, sei lá o que aconteceu, ou simplesmente errei.
errei e isso não pode ser feito. Aí não, cara. Aí ele vem com uma resposta que é ainda pior. Oi, Rawane. Vi por cima o post e achei que tinha sido zoeira da torcida adversária. Cara, se o Marcos ele não procura saber a respeito de um tema tão grave como esse, né, antes de postar as coisas nas redes sociais, aí fica complicado, né? Porque você tem que procurar primeiro saber o que aconteceu, porque é um tema bastante delicado, para depois fazer qualquer comentário, né? Não só jogar lá e depois dizer que viu por cima. E que vocês levariam na boa. Mas se vocês se sentiram ofendidos, peço desculpas a você e ao Hugo Souza pelo meu comentário, não vai se repetir. Marcão, você foi o maior goleiro que eu vi na vida, muito provavelmente. De perto, eu era setorista do Palmeiras. Entrevistei 200 vezes o Marcos na minha vida. 200 vezes. O telefone do Marcos estava no meu celular na época de... Falava com ele muito, muito. Um baita de um goleiro, campeão mundial, um cara... Entrevistas então maravilhosas. Que coisa horrorosa a sua resposta, Marcão. Que coisa horrorosa. Eu sei que você acompanha o YouTube do Revisão e eu vou te falar, você tá certíssimo. A gente sempre traz conteúdo de qualidade. Horrorosa. Zoeira da torcida adversária, esse tipo de xingamento, cara. Zoeira. Você ainda não percebeu que o assunto é sério, cara? Você ainda não percebeu? E que tanta gente te segue que você poderia dar um exemplo bem melhor. Achei que vocês fossem levar... Como que é o termo? Só pra eu não errar, coloca de novo, por favor, ô Piero. Só pra eu não cometer nenhuma injustiça. Achei que vocês levariam na boa. Levar na boa? Ah, cara. Vai te catar, vai. 10h01. E pode chamar de lacrador, pode falar que quer lacrar. Vem em mim, vem em mim, vem em mim. Pode chamar de chato, pode chamar do que for. Seus ignorantes. Vocês são ignorantes e não estão percebendo o tamanho da ignorância de vocês. E vão continuar pra sempre assim, se vocês não quiserem abrir a mente. Vão continuar pra sempre assim. Pode chamar do que quiser, Lacrolândia, lacrador, pode chamar. Pode chamar, tô nem aí. Aliás, quero distância de gente como vocês. Quero distância, distância, distância. Seus ignorantes. E ontem não foi só essa, né, Piero? Teve um monte. Ontem... Então, pessoal, concordo plenamente com o André, tá? Acho que assuntos como esses não devem ser normalizados. É um assunto bastante delicado. E caras como o Marcos, ele serve muito de influência para muitas pessoas. Por exemplo, lá você vê 500 pessoas só curtindo o post dele, a risada dele, o tom irônico, né? Ou seja, essas pessoas ao verem isso, acham que aquilo ali é normal, que é normal você brincar com uma coisa tão séria que é um caso de racismo, né, galera? É um caso, assim, estamos vendo muitos, né? Vimos aí com gênero sobre o cara do Bragantino lá, o zagueiro do Bragantino, falou sobre a árbitra lá, né? Vimos o caso tão famoso do Prestiani com o Vinícius e agora esse caso do Hugo Souza. E o Marcão abordar o tema dessa forma, como se não fosse nada ou como se fosse normal, é muito triste, galera. É horrorizante uma atitude dessa. Acho que o Marcos não teve a intenção de ser racista com o Hugo, mas de certa forma, ao apaziguar ou normalizar isso, ele acaba contribuindo para essas pessoas que agem dessa forma, né, galera? O que vocês acham? Coloquem aqui nos comentários suas opiniões, se está correto, se exageraram, se tem que pegar no pé mesmo desse tipo de coisa com relação ao Marcos, né? Ao caso isolado do Marcos. O racismo por si só já é
É algo assim lamentável. Mas acharam que exageraram com essa situação do Marcão ou não? Coloquem aqui nos comentários suas opiniões, galera. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem seu like no vídeo para não perder nada aqui no canal. Até o próximo vídeo.